palavra para a tua vida hoje se encontra em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 a seguir, que nos diz: E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Você sabia que, segundo a palavra de Deus, no grande dia em que Cristo Jesus irá julgar toda a humanidade, serão abertos 3 livros? Mas como assim? Quais são os 3 livros que serão abertos nesse grande dia? O primeiro livro é chamado o livro da lei. Em Romanos 2, capítulo 12 e 13 nos diz: Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Esse livro sagrado serve como parâmetro para guiar a nossa vida, tanto para a salvação quanto para a perdição eterna. Perceba que a palavra de Deus ela vai nos dizer ali que aqueles que apenas ouvem as palavras da Bíblia, aqueles que apenas ouvem e não praticam, esses não são justos diante de Deus. Mas aqueles que praticam a palavra de Deus, esses são justificados pela palavra. O segundo livro que está escrito é o livro das obras, que está aqui onde nós lemos em Apocalipse capítulo 20, no versículo de número 12, no finalzinho, onde diz ali: estavam escritos nos livros segundo as suas obras. Perceba que o que vai acontecer então naquele dia? 2 livros serão abertos num exato momento. E depois o texto vai dizer: e outro livro foi aberto, que foi o livro da vida, que será o terceiro livro, que nós já vamos falar sobre ele. Mas o que acontecerá então naquele grande dia? Cristo Jesus irá julgar toda a humanidade. Todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, homens e mulheres e crianças passarão por esse julgamento. E cada um será julgado individualmente. Nós seremos julgados pelo livro da lei e pelo livro das obras. O livro da lei é a palavra de Deus, aonde está escrito todos os mandamentos e aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós também não devemos praticar. E o livro das obras, ele é onde conta a nossa história, desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte. Quantas vezes nós ouvimos falar do Evangelho, falar de Jesus, e muitas vezes nós negligenciamos, nós negamos a Cristo. Tudo isso estará escrito ali naquele grande dia. Aquele livro vai contar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aquilo que nós fizemos, aquilo que deixamos de fazer. Tudo estará registrado naquele livro. É óbvio que a palavra de Deus ela também vai nos dizer que quando nós nos arrependemos do nosso mau caminho e confessamos ao Senhor Jesus, olha como é importante nós confessar os nossos pecados, nos arrepender e não praticar mais os nossos pecados, porque a Bíblia diz que Ele lançará no mar do esquecimento e Ele não se lembrará mais. Isso é, a história do nosso pecado, quando nós confessamos a Ele, Ele apagará do livro das obras e Ele não se lembrará naquele dia do grande julgamento. Olha que interessante. É por isso que se você cometeu algo na sua vida que quem sabe desagradou ou não vai de encontro com a palavra de Deus, eu quero te dizer que se você se arrepender agora e você pedir perdão sinceramente no fundo do teu coração, Ele é fiel e justo e Ele apagará do livro das obras, para que naquele dia Ele não se lembre do teu pecado e você não seja condenado pela palavra de Deus. Então será aberto o terceiro livro, chamado o livro da vida, aonde Cristo Jesus irá ler se o nome de cada indivíduo está escrito ali ou não. Quando Cristo Jesus abrir esse livro e começar a falar os nomes que ali estiverem escritos, que Deus nos abençoe, que o meu nome e o teu nome esteja escrito nesse livro da vida, porque se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nós não entraremos no reino dos céus. É por isso que nós temos que tomar a decisão hoje. É por isso que nós temos que rever os nossos conceitos e olhar para a palavra de Deus como um espelho. Se nós estamos fazendo o que é correto,
se nós estamos fazendo o que é certo segundo a palavra de Deus, para que as nossas obras sejam boas, e naquele grande dia, quando a Bíblia e as nossas obras forem comparadas, que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, porque os que estiverem à sua direita, vamos ler o que diz aqui em Mateus, capítulo de número 25, versículo 34, perdão, que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que interessante o que ele vai dizer a seguir: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, eras estrangeiro e tu me deu hospedagem. Eu estava sem roupa e vestiu-me, adoeci e visitou-me, estive na prisão e foste me ver. Olha que interessante. Deus está relatando aqui na sua palavra uma pessoa que tem uma boa conduta, que ama o próximo, que ajuda os seus amigos, que tem compaixão por aquele necessitado. Mas olha o que diz a palavra de Deus: então dirá também os que estiverem à sua esquerda. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E ele vai dizer assim, ó: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando eu sem roupa não me vestiu, e estando enfermo na prisão você não me visitou. Olha que interessante. Será que não é o momento de eu e você pararmos e refletirmos sobre as nossas obras? Aquilo que nós temos feito, será que está de acordo com a palavra de Deus? Será que o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso pensar, será que ele está nos levando para a salvação eterna? Ou quem sabe a nossa conduta aqui nessa terra está nos encaminhando para a perdição eterna? Que nós possamos refletir. Quem sabe você diz: mas a salvação não é pelas obras, e sim pela graça. Mas a palavra de Deus vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos exercer as nossas obras para que a nossa fé seja notória diante dos homens. Então, reflita, pense, analise o que vocês têm feito na sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo.